Você acredita que a arte pode revelar Cristo? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nos Reflexos do Evangelho. Seja muito bem-vindo, venha conosco. Olá, olá, olá! Nós aqui hoje vamos falar de um assunto maravilhoso. Se você ama o belo, se você ama a arte, e se talvez alguém em algum momento falou para você que a arte é algo secular ou algo que não é importante, eu quero chamar você a fazer uma reflexão com uma das pessoas mais preciosas que nós conhecemos. Um presente de Deus que veio sobre a nossa vida e ela já está aqui conosco, é a nossa querida Joy. A gente chama ela de Joy, mas o nome dela é Joyce Honorato e ela é a nossa artista aqui da família. Para quem não sabe, ela que desenha as artes que aí durante o nosso temporada de Lucas, ela desenhou artes muito inspiradas e tinha algumas artes que mexiam aqui internamente, mexiam no meu interior e eu acredito no seu interior também. Se você acompanhou aí, você é impactado pela nossa querida Joy, o canal Ilustra Joy. Então você deve até colocar já aqui, Joy, para todo mundo já acompanhar o seu canal. E eu queria que você já falasse sobre isso, se apresentasse e falasse o que é o Ilustra Joy e por que você quer e qual é o objetivo e o propósito desse trabalho que você tem feito assim lindamente. Essa semana, inclusive, você fez uma imagem lá de Cristo, nossa, e os olhos dele brilhando, e assim ardeu no meu coração. Eu, na hora, me emocionei e disse: caramba, eu vou ver esses olhos um dia. Qual é o seu objetivo aí com esse seu projeto? Se apresente um pouquinho para depois a gente falar desse tema que é tão importante, arte e contemplação. Oi, gente! Meu nome é Joyce, mas todo mundo me conhece como Joy. Eu tenho 21 anos e eu atualmente faço faculdade de artes, olha só. Tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje. E recentemente eu criei um Instagram só voltado para arte e evangelho, que é o Ilustra Joy. E eu planejo, na verdade, pelo resto da minha vida, trabalhar com arte e revelar Cristo através disso. Mas o Illustra Joy, ele tem o intuito de revelar e comunicar o coração de Deus de uma maneira visual, de uma maneira mais simples, mostrar que Deus ele é relacionável, de uma maneira que as pessoas consigam compreender sem pensar tanto. É mais um intuito de sentir, você visualizar que Deus ele é relacionável, ele pode ser alcançado agora que Jesus abriu o caminho para nós com a morte dele na cruz, que ele rasgou o véu e agora temos acesso a Deus. E eu quero que a arte revele esse sentimento para as pessoas, porque eu acho que é o que queima no coração de Deus. Ele quer pessoas que se relacionem com ele. E eu quero muito revelar isso, que queima tanto no coração dele, queima tanto no meu também, para as pessoas, para que mais corações queimem por aí sobre esse assunto. Uau, que lindo, hein? E como é que é o teu processo assim de criação? Você está fazendo alguma coisa, lê um texto, ouve um louvor? Como é que, por exemplo, essa última arte que eu achei assim lindíssima, né? Tantas que você tem, mas essa última especial com Jesus ali, com aqueles olhos, com a luz saindo dos olhos dele, como é que nasce a inspiração em você? Então, não tem exatamente uma coisa fixa. Geralmente é aquele negócio de inspiração de artista, bate do nada. Aquela famosa inspiração que às vezes passa uns meses sem vir, e aí do nada na semana bate assim, e aí a gente tem. É claro que quando é relacionado à arte, a gente tem que estar sempre praticando. Mas quando é algo assim, inspirado mesmo, é algo que pode ser que eu li na Bíblia, que pode ser que seja algum, alguma coisa que eu tive, alguma experiência que eu tive com Jesus que eu quero marcar e trazer para minha memória o tempo todo e eu faço um desenho para lembrar disso, seja algo que ele me falou que eu desenhasse mesmo, algo que ele queria que eu comunicasse para as pessoas, ou até mesmo quando eu, sei lá, passo por algum momento especial e quero eternizar aquele momento e lembrar sempre. Então é algo assim que bate da hora.
E aí eu fico meio que pensando como que eu vou retratar aquilo da melhor maneira, e eu penso mais ou menos como vai ser a cena, quais são os componentes, quais são as cores, quais são os sentimentos que eu quero que ela passe. Então é algo assim de momento. É claro que, tipo, como artista, eu tenho que estar sempre produzindo coisas para eu conseguir aperfeiçoar minha técnica, né? Eu tenho que estar sempre desenhando, porque desenho já começa aí, ele não é só dom, ele tem que ter muita prática, muita técnica, muito estudo, muito aprendizado, porque eu comecei a desenhar uns rabiscos tão feios, umas coisas horrorosas. Então eu tenho esperança para mim, né? Mas, gente, desenho não é só dom. Eu acho que o dom ele está mais relacionado à criatividade do que à técnica mesmo de desenho. Mas é muito estudo, é muita prática, principalmente, para você conseguir fazer os traços mais precisos, fazer as proporções cada vez melhores, saber escolher melhor as cores, são coisas assim que precisam de muita prática, muito empenho e dedicação. Então, o processo é mais ou menos esse. Eu tenho uma inspiração, eu começo, eu pego lá, eu faço no tablet, né, no caso. Eu pego o tablet e começo a rabiscar, pensar assim, e se eu fizer desse jeito, aí eu vejo que não tá bom, aí eu troco e vou experimentando até eu ver, não, é isso que eu quero comunicar. Aí quando eu vejo que tá bom, aí eu vou finalizando e aí esse é o processo. Que bacana, que bacana. Muito bom, Joy, muito bom mesmo. E é um assunto tão importante, né? Porque às vezes a igreja e a religião, na verdade, ela meio que colocou a arte de lado por alguns motivos. Nós vamos falar sobre isso. Mas uma coisa que é o tema da nossa fala hoje, né? Uma coisa que eu percebo é que, de fato, quando a gente vê algumas artes, e falando aqui das suas, mas, né, quando a gente vê uma arte, a gente às vezes pode visualizar e contemplar uma beleza, porque você apresenta um Cristo muito pessoal, né? Um Cristo, uma faceta do Cristo que está em você e que você comunica ela através da sua arte, né? E, poxa, eu me lembro dessa arte, me lembro de uma da arte lá, eu acho que era de. Eu não me lembro o capítulo exato, mas aquela que era o Logos, né? De Deus, a voz e o Logos gerando tudo. Aquilo mexeu no meu interior também e me fez conhecer, me fez enxergar o Cristo, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre a arte e a contemplação. E a contemplação do Cristo, quanto essa arte, ela que muitas vezes dentro da nossa fé, né, foi escanteada, muitas vezes o belo, nós vamos falar sobre isso, a beleza que tanto revela o Cristo foi criminalizada ou marginalizada, né? E a gente quer resgatar. Eu acredito que os últimos tempos, isso também vai ser um resgate, né? De tudo revelar a Cristo. Aliás, eu tenho sempre aquela premissa: a religião vê o diabo em tudo, mas o evangelho revela Cristo em tudo, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu queria já fazer a primeira pergunta para você. A arte, então, pode revelar Cristo? Como é que você entende esse processo? E se de fato, né, essa percepção é verdadeira? A arte pode revelar Cristo? Então, eu acredito que com toda certeza a arte pode revelar Cristo, porque Deus ele é um criador, ele é um artista. Na verdade, essa característica de Deus, ele ser um criador, ele planejar uma criação foi o primeiro atributo que foi revelado de Deus na Bíblia. Gênesis 1 já começa. Deus fez céus, a terra, tudo que existe, o homem, tudo. Então, aquilo é uma obra de arte. Nós contemplamos ela até hoje. Todo pôr do sol, a minha parte favorita, assim, da criação é o pôr do sol. Todo pôr do sol tem cores diferentes, tem formatos diferentes, as nuvens. Tem todo um estudo. Se você parar para perceber, tem todo um estudo de cores na criação que combinam muito bem, que tem harmonia. Então, Deus, ele é um artista, ele é um criador.
E isso é um atributo que foi comunicado à criação dele, que somos nós. Nós somos criadores, todo mundo é criador, não só os artistas, mas empresários, médicos, cientistas, professores, todos de alguma forma criam alguma coisa. Nós, artistas, no caso, criamos arte, coisas que são para ser apreciadas, que são para ser contempladas. Mas um cientista, por exemplo, pode criar a cura de alguma doença ou algo do tipo. Um empresário pode criar um produto que facilita a vida das pessoas. Todo mundo é criador de uma forma. Isso é algo que foi comunicado a todos nós. E Deus, eu percebo que ele sempre teve uma ligação profunda com a arte. Ele gosta de arte. E como que eu percebo isso em Deus? É porque sempre que ele quis se... Por exemplo, o tabernáculo foi um lugar que Deus planejou que ele habitasse no meio de Israel, no tempo que eles estavam no deserto. Ok. O tabernáculo, vocês concordam comigo que ele poderia ser só uma tenda branca e estava tudo certo, ia cumprir o mesmo papel e a mesma funcionalidade que era abrigar a Arca da Aliança. Mas Deus, ele fez todo um projeto, todo um planejamento, tudo que ele queria que tivesse, que tivessem desenhos, que tivessem ornamentos, que tivesse coisas que fossem detalhadas, que fossem precisas, que tivesse toda uma combinação de cores, dali do roxo com o vermelho, que são cores que são análogas, então tem toda uma harmonia. E Deus, ele, quando foi no templo, foi do mesmo jeito, assim, ele tem toda uma simbologia por trás. E, por exemplo, a primeira pessoa na Bíblia que Deus chegou para ela e disse: eu vou encher você do Espírito Santo, foi um artista, que está lá em Êxodo 31, que foi exatamente Bezalel, que foi o cara que foi responsável para fazer o tabernáculo. Deus disse que ele ia lá encher Bezalel do Espírito Santo dele, para que ele tivesse toda a capacitação artística para fazer desenhos e qualquer tipo de trabalho manual, para o tabernáculo ficar bonito. Porque Deus não queria só um lugar que a presença dele habitasse, mas que fosse, tipo, sem graça ou sem uma beleza por trás. Porque a beleza também faz parte dos atributos de Deus. Deus é belo, ele é belo. E o que significa beleza? Beleza é tudo que é desejável, tudo que é desejável aos nossos olhos, tudo que é desejável ao nosso coração. Deus é a totalidade de tudo que nós desejamos. Claro que com a queda, isso foi distorcido. Nós ainda continuamos desejando Deus, só que às vezes a gente não percebe que o que a gente está buscando e desejando é Deus. E a gente acaba procurando isso em outras coisas. E, enfim. Mas Deus é belo, ele tem tudo que é desejável, tudo que é atrativo aos nossos olhos, e ele quer comunicar isso na criação dele de várias formas. Então, toda vez que ele se apresenta, ele faz cenas incríveis e miraculosas e coisas lindas, ou até coisas simples mesmo, mas que ele dá uma forma de parecer belo aos nossos olhos. Então, quando ele foi falar com Moisés, nossa, imaginei a cena da sarça ardente, como aquele negócio deveria ser lindo. Então, é uma coisa assim que ele tenta colocar a beleza em tudo que ele faz. E a beleza é algo que comunica o caráter de Deus, comunica quem ele é. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E hoje em dia, nós ainda podemos continuar revelando Cristo através da arte, porque é algo que ele gosta, é algo que ele quer ser revelado. Isso não parou só nos períodos da Arca da Aliança e do Tabernáculo, isso continua até hoje, Deus ainda continua gostando, ele não muda, o gosto dele continua o mesmo para sempre. Então a arte com certeza é um dos meios que a gente pode ver Deus, porque revela sua beleza, revela o seu cuidado, revela a organização, revela todo um planejamento, toda uma ideia de transmitir algo de uma maneira visual, que é algo também que Deus ama, porque sempre que ele vai transmitir algo, ele tenta trazer não só a voz dele, mas uma visualização daquilo que ele está falando. Jesus fazia, por exemplo, através de parábolas, ele tentava ensinar de uma maneira visual. Claro que era na ideia de, tipo, atrair as pessoas para ele. Ó, não entendam agora, mas me procurem para vocês entenderem depois. Mas era uma maneira da gente visualizar o reino de Deus com o que a gente tem aqui.
E a arte faz exatamente isso. Claro que com a arte a gente não vai conseguir mostrar a totalidade de quem Deus é, porque isso é impossível. Mas é uma forma de revelar ele também, mostrar ele de uma forma visual, para que as pessoas consigam não entender totalmente, mas pelo menos sentir um pouquinho da essência de Deus. Então, eu acho que a arte com certeza revela Cristo. Ainda nesse tópico, como a sua arte, aliás, que Cristo a sua arte revela? Então, a minha arte ela tenta revelar uma faceta específica de Deus, que é a faceta do relacionamento, de ser um Deus relacional, de ser um Deus que é imanente, que está na criação ativamente participando dela, que é um Deus que deseja filhos que entram no quarto, fecham a porta e conversam com ele. É uma arte que foca principalmente nessa faceta. Mas eu sempre tento nas minhas artes trazer Bíblia, trazer conteúdo. Por exemplo, a arte que você viu essa semana de Jesus, ela é toda baseada em Apocalipse 1, a visão de João de Jesus na volta dele. Então, tipo, peguei as principais características de que ele tinha um rosto resplandecente, olhos como chamas de fogo, que ele estava com um manto de linho, que ele tinha cabelos brancos, que ele usava um cinturão de ouro e que ele e também a referência a João 21, eu acho, que é quando ele ressuscita, e ele ainda está com as marcas dele da cruz. Então, no meu desenho, ele também está com as marcas. Então, eu tento sempre trazer Bíblia, porque eu acho que a Bíblia foi a principal revelação que Deus deu sobre ele. É onde a gente pode, assim, confiar mais no nosso entendimento de quem Deus é. Porque às vezes o nosso coração é meio enganoso. Então, se a gente se apoiar somente nas nossas emoções, no que a gente acha que Deus é, a gente vai acabar distorcendo as coisas muito fácil. A Bíblia é uma forma da gente ter um caminho seguro para trilhar. Então, eu gosto sempre de me apoiar na Bíblia para sempre ficar o mais próximo possível da revelação de quem Deus é realmente. Fora o meu relacionamento com Ele mesmo. Um Deus que eu conheço, de quando eu fecho a porta do meu quarto e converso com Ele. Então, é sempre essas inspirações. Então, cada arte sua é um convite do Espírito para que as pessoas possam entrar no seu quarto e conhecer esse Deus pessoal, né? E eu acho que isso é tão transformador porque a vida cristã, e é por isso que a gente está aqui no Reflexos do Evangelho, né? É um convite diário, né, a buscar o Cristo no lugar secreto, a ter um relacionamento com o Pai, a conhecer o Pai, né? Afinal, aqueles que vão entrar pela porta são aqueles que o Senhor vai dizer: Eu vos conheci, né? Eu vos conheço. Então, acho que o grande alvo, o grande objetivo da vida cristã é esse: conhecer a Cristo. E é interessante a sua arte que ela justamente passa esse comunicado, né? De um Cristo a ser conhecido. Eu não vi ainda exatamente, não, pelo menos não estou lembrado aqui, mas tem uma arte que você já falou para mim dele, eu não sei se tem, se tiver você me fala. Mas você falou que às vezes você visualiza Jesus comendo pipoca, eu acho isso maravilhoso. Falta uma arte dessa, não tem já? Eu fiz um desenho rápido, eu preciso fazer um melhor, porque eu fiz só para fazer uma figurinha no WhatsApp. Pois é, essa visualização de um Deus pessoal que quer se relacionar, que quer assistir com a gente, sentar com a gente, que quer conhecer o nosso coração e deixar seu coração ser conhecido, eu acho que é a chave principal para que a gente quebre as barreiras da religiosidade e se liberte efetivamente das coisas do mundo, né? Porque cada vez que eu me conheço, que eu conheço ele, eu me apaixono mais por ele. E mais de mim é morto, né? Mais do meu eu vai para trás, mais do meu eu morre e eu posso verdadeiramente viver o Cristo, né? Um pouquinho, né? Um degrau de cada vez, mas com certeza isso faz parte da jornada. Agora a gente vai entrar numa parte aqui que é uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, difícil de entender, que é, já vou colocar aqui a perguntinha,
Porque a pergunta aí, antes de até ler a pergunta ela traz esse contexto, porque nós, na nossa geração, a gente herdou uma igreja que religiosamente rejeitou a arte. Parece que o feio, parece que o deselegante, parece que o que é belo precisava ficar do lado de fora dos prédios, de alguns prédios ou de algumas vidas que estavam dizendo assim: eu amo Cristo, por isso eu deixo tudo que é belo lá do lado de fora. Me parece que há algum tempo, principalmente da minha geração, não sei bem, agora eu vejo que há uma mudança, né? Alguns pastores nos anos 2000, 2010, aí, na década passada, começaram a pregar diferente, né? Pregar que a arte poderia atrair, mas a gente passou algumas décadas, né? A igreja rompida com a arte, e a pergunta é essa, né? Qual é, então, a história da relação da tradição cristã, né? Tem tradição cristã, que às vezes a gente está olhando, como eu estou falando aqui, uma coisa que eu observei nos meus poucos anos de vida, né? Mas a tradição cristã é muito além de mim, vem gerações e muitas gerações antes de mim. Então, qual é essa história da relação da tradição cristã, né, com a arte, e onde é que a religião, né, botei até entre aspas, a religião passou a ver a arte como algo secular, que não devesse ser apreciado ou que não revelasse algo maior? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, você que é a nossa artista. Então, eu vou tentar responder isso baseado em tudo que eu já estudei, porque eu gosto muito sobre história da arte. Estudar sobre história da arte é uma das coisas favoritas, assim, que eu tenho de passatempo. Até na faculdade mesmo, sempre são minhas matérias favoritas de história da arte. E eu sempre gosto de fazer um parêntese com o momento que a igreja estava vivendo naquele período. Porque, obviamente, na faculdade a gente não vê tanto. Embora na história da arte a gente veja muito a igreja presente, porque durante muito tempo a religião teve andando muito próximo da arte, muito próximo. E teve um momento assim que realmente teve um rompimento. Eu vou explicar bem direitinho aqui o que eu consegui. Mas então, desde muito tempo, desde a antiguidade, do tempo dos gregos, dos romanos, dos egípcios, até mesmo dos hebreus, como eu falei, Deus demonstrava a relação dele com os hebreus, com arte também no tabernáculo, enfim, né? Tem essas coisas lindas e maravilhosas que ele pediu para confeccionar. Mas até nas outras religiões a arte era vista como um instrumento de revelar realmente um pouco desse mundo divino aqui na Terra. Era uma forma de apresentar de uma forma prática para as pessoas o que era esse ser supremo, ou vários seres supremos, se forem das religiões politeístas. Então, isso teve muito presente nos gregos e nos romanos, ali antes do surgimento do cristianismo. Eles faziam estátuas dos deuses, eles faziam vasos decorados para as oferendas, eles faziam várias coisas. E os gregos, eu particularmente acho eles excepcionais quando o assunto é arte, porque eles tinham uma técnica impecável de escultura. As esculturas gregas são maravilhosas. Tudo bem que faltava botar um pouco de roupa nas estátuas, mas a técnica dele de proporção, de anatomia do corpo humano era muito bem feita, era de uma excelência assim incrível. Se você olhar, tem estátuas gregas assim que você fica, meu Deus, é de verdade isso? Realmente esculpiram isso? Porque é uma coisa assim perfeita que eu às vezes olho umas e eu fico de boca aberta, eu fico muito impressionada como um ser humano conseguiu fazer isso. Eu fico muito chocada. Eu não conseguiria. Eu pretendo aprender escultura ainda, mas é muito assim, sem palavras, excepcional. E aí, quando o cristianismo entrou em cena, até na igreja primitiva mesmo, eles ainda tinham uma certa ligação com a arte. Quando eles eram perseguidos e eles tentavam se abrigar nas catacumbas, por exemplo, muitas catacumbas têm desenhos de símbolos cristãos, mas era uma arte que não era mais
tão literal, era muito simbólica. Então tinha símbolos de cruz, símbolos de peixes, de cordeiro, tudo mais. E aí, quando a gente vai andando um pouco mais no tempo, principalmente na igreja medieval, na Idade Média, a igreja começou a considerar essas artes, essas estátuas bem feitas, essas coisas muito ornamentadas, relacionadas ao paganismo. Então, os gregos faziam muito isso. Não vamos ser igual aos gregos, vamos fazer coisas diferentes. Eles até tinham um pouco de arte, ali na questão dos templos, né, da igreja católica, enfim, mas era uma arte muito simples. Não tinha muitos detalhes, não tinha proporção direito, não tinha estudo para fazer a arte. Era só uma decoraçãozinha. Sabe uma decoraçãozinha que você faz assim para botar na sua casa? Tipo isso. Era só para dizer que não tem. Mas não era algo que era estudado mais, não era algo que era feito com tanta excelência mais. Tanto que muitas pessoas consideram a Idade Média e a Idade das Trevas, até para a arte foi mesmo, porque se você pegar a arte da Antiguidade e uma arte da Idade Média, nossa, deu uma decaída muito grande, muito grande. Então, foi um período assim que a arte ela realmente perdeu um pouco o sentido, pelo menos nessa questão do cristianismo. Em outras partes do mundo, provavelmente ela continuou crescendo, né? Não sei ali na parte oriental da China, enfim. Mas na parte do cristianismo, realmente ela foi perdendo esses detalhes, essa vontade de criar para Deus. Só que aí a gente foi evoluindo de novo. Durante a história da arte da igreja, a igreja foi um vai e vem da bexiga, como a gente diz aqui no Nordeste. Porque uma hora ela estava super amiga da arte, outra hora ela não queria nem ver na frente dela. Uma hora estava super amiga, outra hora não queria nem ver na frente dela. E aí a gente já estava nesse momento que ela não queria ver na frente dela. E aí a gente foi melhorando as coisas. Aí foi as igrejas tendo um pouquinho mais de ornamentos, um pouquinho mais de dedicação. A gente entrou ali no período românico, as igrejas já tinham vitrais, já tinham alguns arcos, umas coisas ainda bem simples, mas já tinha assim, um desejo de querer enfeitar, de deixar mais bonito. Aí entrou ali no período gótico, a igreja, peraí, a gente tem que mostrar para a sociedade que nós somos superiores, né? A igreja queria mostrar de uma forma que era superior, que ia tocar Deus e tudo mais. Aí entra aquelas famosas igrejas góticas, principalmente na Europa, que tem aquelas torres super altas e um monte de decorações, que é justamente para mostrar essa ideia de grandeza, de divindade que a igreja tinha. E aí eles começaram a ficar amiguinhos da arte de novo. Até que a gente tem o ápice, que é o Renascimento. No Renascimento, a gente volta ali com a questão da ciência. A ciência, século das luzes, enfim. A ciência volta a ficar em alta de novo nos trending topics. E aí começa a surgir muitos artistas que estudavam arte de fato. Então a gente tem ali Michelangelo, a gente tem Leonardo da Vinci, a gente tem realmente pessoas que se empenhavam para fazer uma arte bem feita. Então, uma arte que era o máximo que eles conseguiriam dar. E eram artes belíssimas. Eu, particularmente, sou uma grande fã de Michelangelo. Eu gosto muito das artes dele. Eu sou apaixonada no teto da Capela Sistina. Eu gosto muito do que ele fez na vida dele. É legal. E lá a arte começou a ser valorizada novamente. A Igreja Católica começou a se aliar novamente com a arte e começou a usar a arte como uma forma de ensinar as pessoas. Como as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso, muitas vezes eram analfabetos, eles contratavam artistas para pintar histórias da Bíblia. A Capela Sistina é um exemplo, o teto dela é todo de pinturas de histórias da Bíblia, então tem a criação de Adão, tem a queda de Lúcifer, tem todas essas histórias. E eles contratavam esses artistas para fazer isso, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre a história do cristianismo, assim, do Antigo Testamento, de quem Deus é e tudo mais. E nesse momento foi muito bom para os artistas, porque eles novamente encontraram um lugar na igreja, que até então tinha sido perdido. A igreja não queria mais saber da arte. Então os artistas tinham que procurar mostrar a arte deles em outro lugar. Então, iam para o mundo, iam pintar
pessoas, iam pintar retratos, iam pintar festas da burguesia, iam fazer o que eles conseguiam para sobreviver, né? Quem era artista de verdade de profissão. E nesse momento do Renascimento, a igreja passou a ver os artistas novamente como pessoas que poderiam ser usadas por Deus. Então, tinha uma certa valorização do artista, de ser uma pessoa inspirada para fazer alguma coisa que refletisse quem Deus era. E aí, continuou, foi aí no Renascimento, só que aí veio a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela viu, né, a questão da igreja com as imagens e tudo mais, de idolatria e tudo mais, e quis se desvincular disso totalmente. Então, eles fizeram um corte radical, assim, não vamos ter imagem, não vamos ter nada que remeta a ídolos ou a qualquer outra coisa, ou que a pessoa possa fazer um ídolo daquilo, então não vamos ter mais imagens, não vamos ter arte dentro da igreja. Então, os protestantes, eles não investiam em arte. E é daí que vem a diferença, que eu vejo muitas vezes alguns vídeos, até no TikTok mesmo, de as pessoas comparando uma igreja católica de uma igreja evangélica. A igreja católica com os traços renascentistas, góticos, barrocos, com pinturas e ornamentos lindos e maravilhosos, porque se tem uma coisa que os católicos sabem fazer é igrejas, são lindas as igrejas deles. E do outro lado, uma igreja protestante que, no máximo, tem uma cruz no púlpito ou o nome de Jesus. E é isso. Então, os protestantes, eles se desvincularam totalmente da arte. Tipo, não vamos fazer nada que possa trazer uma idolatria. Então... E quando muito, tem uma... Não sei se você já foi em algumas igrejas, que tem uma foto no púlpito que é de Jerusalém, onde a centralidade do que está lá, que o pastor Bruno falou na outra live aqui, é alguma coisa tão distorcida que aparece uma mesquita muçulmana, né? Que é aquela cúpula dourada, é uma mesquita muçulmana. E é impressionante como a ignorância a respeito do belo, da arte e tal, entrou dentro do nosso espectro protestante, né? Porque até quando se coloca alguma coisa, em alguns lugares, né? Não todas, é claro, tem algumas igrejas bacanas, mas quando se coloca alguma mensagem deturpada, né? Então é lamentável esse ponto que você está falando. Sim, e até hoje em dia continua dessa forma. As igrejas não investem muito na beleza, em usar a arte para fazer algo que glorifique a Deus. A arte ela pode ser usada de tantas maneiras, ela pode ser usada até de forma pedagógica. Pensa numa sala infantil mesmo. Você mostrando para as crianças vários desenhos de histórias da Bíblia, como elas iam aprender melhor. Eu sei que isso já acontece hoje em dia, a gente já teve resgate dessas coisas, pelo menos na parte infantil. Mas isso também pode ser para os adultos, você mostrar de uma forma, com uma arte um pouco mais elaborada, um pouco de história, um pouco de teologia, um pouco para as pessoas entenderem realmente quem Deus é. E eu acho que isso é muito mal aproveitado hoje em dia. Embora hoje em dia, recentemente, eu enxergo que a gente estava brigado com a arte, né? A questão da igreja, só que agora a gente está tentando uma aproximação aos poucos, a gente está começando uma aproximação de novo, porque a gente já vê igrejas que estão investindo em ministérios artísticos. Então, que fique bem claro aqui que quando eu falo arte, não é só a arte plástica que eu falo, embora é a área que eu atuo e é a arte menos valorizada de todas as outras na questão da igreja. Mas tem a questão da música, do teatro, da dança, enfim, do cinema, enfim. E atualmente as pessoas estão investindo em ministérios um pouco mais artísticos, um ministério de dança, um teatro, a música principalmente é a que está mais sendo valorizada hoje em dia na questão das igrejas. A arte plástica nem tanto, mas a gente ainda vê uma igrejinha ou outra tentando incluir isso também, fazendo, sei lá, artistas pintando no púlpito. Eu acho isso muito bonito. Mas ainda não é algo que está acontecendo. Podiam, sei lá, pedir artistas que fizessem quadros para enfeitar a igreja. Não precisava ser algo
de idolatria. Pode ser algo simplesmente pedagógico, pode ser algo só de enfeite mesmo, de embelezar a igreja, de deixar mais bonita, de trazer uma referência para Deus, de refletir Deus de alguma forma em algo visual para as pessoas. Quando as pessoas entrassem na igreja, no templo, né, no caso, elas vissem aquilo e ficassem, caramba, nossa, e tipo, imagina, vários quadros e as pessoas olhando, nossa, olha aquele quadro. E talvez um quadro fosse a resposta da oração de alguém de alguma forma. Então, acho que isso não é muito aproveitado hoje em dia. E você está tocando num ponto que parte justamente de uma ignorância teológica, né? Porque, como você bem disse, esse rompimento veio muito dessa perspectiva de querer romper com a idolatria, né? Beleza, a intenção pode ser até positiva, misericórdia. A intenção pode ser até positiva, mas o fato é que a questão, o problema de Deus não é exatamente com a imagem, né? Eu vejo o Templo de Salomão tinha imagens, a Arca da Aliança tinha imagem dos anjos, né? O problema não é a imagem em si, e nem muito menos a arte, né? O Templo de Salomão era totalmente recheado de artes e pérolas e coisas belas, e Deus, como você bem colocou, instruiu, não é, os homens para criarem daquela maneira. Então, o problema de Deus não é com a arte, né? Então, acho que esse resgate que está sendo feito e precisa ser feito, a bem da verdade, tem algumas igrejas cristãs mais reformadas que elas permaneceram ou têm ainda algum aspecto artístico. Se você for na primeira igreja batista de João Pessoa, é uma igreja lindíssima, né? Com muitos anos, e é uma arquitetura muito especial, muito linda, no centro da cidade, que quando você passa, você, caramba, que coisa linda. Isso inspira, isso revela Cristo, e tantas outras igrejas mais tradicionais, em uma ala, né? Tinha alguma coisa, mas de fato eu acredito que nesse século é que a gente está conseguindo reestruturar esse aspecto, né? Para que a arte seja uma evidência de Cristo, para que através da arte as pessoas possam contemplar Cristo de forma pedagógica, como você falou, de forma a inspirar as pessoas aí no lugar secreto, a conhecer a Deus, a ter uma perspectiva de que o cristianismo não é algo que nos coloca dentro de um pensamento quadrado, mas que amplia a nossa visão para que tudo o que a gente faça revele o Cristo, né? E aí você colocou aí muito bem, porque a música, o teatro, né, todos os aspectos artísticos, as pinturas, tudo passou a ser tão escanteado na igreja porque a gente dividiu, né? A gente dividiu o secular do sagrado, né? Uma coisa era sagrada, outra coisa é secular, e a gente acha que algumas coisas são santas, outras são diabólicas. Na verdade, eu acredito que a gente tem um papel de entender que nós somos seres integrais, e se Deus se entregou uma arte para glorificar a Deus, né? Aquela fala de Paulo, tudo que fizer, seja comer, beber, tudo que você estiver fazendo, faça para glorificar a Deus, né? Então, eu vejo por aí, eu vejo que, por isso que esse assunto é importante a gente trazer aqui, eu vejo poucos vídeos sobre isso, por isso você que está nos assistindo até aqui, se acha que esse conteúdo é importante, transmita ele para a sua igreja, para as pessoas que você conhece. Quem sabe a gente não coloca uma sementinha aí do belo, né, no coração de vários e vários irmãos, às vezes alguns jovens que estão, né, que têm esse chamado artístico e dentro da igreja não encontram lugar porque acham que é aquele, eu gosto de arte, e aquilo é criminalizado, é marginalizado, é maligno, é secular, né? Então, a gente precisa resgatar isso e o quanto isso é importante. Eu também acho belo quando algumas igrejas têm poucas pessoas, poucas igrejas, né? Tem pessoas pintando durante as ministrações. Eu acho também incrível. Eu sou apaixonado por isso também me toca bastante.
É isso, né? Que maravilha, Joy. Muito bom ouvir esse conteúdo e a gente assimilar essa condição. Agora, tem um limite para isso, que é justamente a terceira pergunta, né? É, tudo bem, a arte ela deve ser usada para revelar Cristo, mas existe um limite para isso? Como podemos lidar com os limites da arte que a gente chama de secular? Daquela que, eu botei ali, do secular e daquela que revela Cristo. Como é que a gente realmente pode andar nesse ambiente e ir pelo caminho virtuoso, né? E não pelo um caminho onde me atraia para um pensamento de prostituição, me revele um Cristo irado ou um Deus corrompido. Como é que a gente consegue andar nessa trajetória da arte com prudência? Então, essa parte ela é muito importante porque a arte ela é uma das coisas mais que tem influência no ser humano que existem. Eu gosto de falar que a arte ela é a ponte mais curta entre o meio externo e o coração do homem. Então, por exemplo, às vezes você está estudando alguma coisa, você precisa processar aquela informação primeiro para depois aquilo chegar no seu coração de alguma forma. A arte geralmente ela pula o campo das ideias e vai direto para o que a gente sente. Então, uma música, geralmente você lembra muito fácil da batida, não porque você estava pensando em todas as notas que aquela batida tinha, mas porque você gostou do ritmozinho da música e ficou cantarolando o resto do dia. Então, é algo que gruda muito fácil no nosso coração. E tem uma influência muito forte em quem a gente é, porque nós somos seres visuais, nós somos seres que precisamos de coisas para entender. Por exemplo, Cristo, ele não está mais aqui presencialmente, né? Ele tá vivo, claro. Mas a gente não consegue ver ele aqui em corpo ainda, porque só quando ele voltar. Mas ele deixou um corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, porque ele precisa, ele sabe que somos seres que somos visuais e que precisamos de algo para entender a presença dele aqui, de alguma forma. E a igreja é esse toque palpável de Cristo. Então, mesmo que Cristo, em corpo mesmo, não possa abraçar uma pessoa, a igreja pode. Mesmo que Cristo não possa, em corpo, claro, ele pode. Mas o que eu quero dizer é que ele não está fazendo isso agora. Ele não está fazendo isso em corpo agora, sei lá, ajudando uma pessoa que está passando fome. A igreja pode fazer isso. Nós somos a parte palpável e visível de Cristo aqui na Terra. E nós somos seres que somos muito pegos pelo visual, necessitamos muito do visual. E quando algo é visualmente atrativo para nós, nós somos facilmente influenciáveis pelo aquilo. Só que isso é uma coisa boa para os conteúdos bons, né? Porque isso pode impactar corações de uma maneira muito mais efetiva e muito mais rápida, mas é muito perigoso para os conteúdos ruins. E os conteúdos ruins, eu gosto de colocar como parâmetro a própria Bíblia. Então, a gente precisa ter cuidado em músicas, por exemplo, que vão contra a palavra, que falam sobre você fazer coisas que Cristo abomina. Então, você mentir, você trair. Hoje em dia, por exemplo, as músicas estão indo muito para o lado do sexo, do sexualizado, do sensual. Então, são coisas que Cristo não aprova, é imoralidade sexual. E essas músicas, você percebe que tem até crianças cantando essas músicas e fazendo os mesmos movimentos de dança, e muitas vezes elas nem entendem direito o que elas estão fazendo, mas porque é algo que acessa tão fácil o coração delas, elas estão reproduzindo. E o problema é que isso vai continuar martelando no coração delas e vai produzir um desejo desenfreado no coração delas por sexo, por algo, por um prazer momentâneo e rápido. É isso que elas vão buscar o resto da vida. Então, a música, principalmente, que é o que a gente mais consome normalmente, as imagens no Instagram, você pode lembrar facilmente de alguma imagem que impactou você no Instagram de alguma forma, que você lembra até hoje, que você compartilhou. Por exemplo, o Neto aqui estava falando vários desenhos meus que ficou na mente dele, porque é algo que realmente fixa, é algo que penetra o nosso interior, a nossa alma.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai estar consumindo. Porque mesmo que você, é só uma música, não tem problema, é só uma imagem, não tem problema, eu sei qual é a verdade de fato. Sim, mas o problema é que se você falar uma mentira para o seu coração 1000 vezes, ele vai acreditar que é verdade. Essa é a questão. Então, se você pensa, eu sei que mentir é errado, mas você ficar escutando várias vezes uma música que fala sobre como mentir não tem nenhuma consequência, o seu coração vai acreditar nisso mais cedo ou mais tarde. E se você vê um desenho onde as pessoas estão, sei lá, não sei, um exemplo, mas fazendo algo que Deus desaprova, e você ficar vendo várias imagens daquele tipo de conteúdo, é natural que um desejo para fazer aquilo que aquelas imagens estão fazendo nasça no seu coração, porque é algo que está instruindo o seu coração. Lembra que eu falei que os desenhos são pedagógicos? Eles são, eles ensinam o nosso coração tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Agora, claro, porque essas coisas acontecem e a gente vai tirar a arte de tudo e do mundo? Não, claro que não, porque a arte ela precisa ser usada da melhor maneira. A gente não tem que abolir a arte, mas redimir ela. Cristo estava aqui para redimir todas as coisas. Então, somos seres integrais, quer façamos qualquer coisa, temos que fazer para a glória de Deus. Deus não veio simplesmente para abolir as coisas que deram errado e pronto. Ele veio para redimir essas coisas, porque essas coisas funcionavam bem no começo, no Éden, por exemplo. Só que com o pecado essas coisas foram distorcidas. Isso não quer dizer que essas coisas em essência são ruins. A arte não é ruim. O problema é que ela foi distorcida, ela foi manipulada para saciar desejos desenfreados, para. Como é que eu falo? Espalhar, por exemplo, alguma mensagem. Corromper, espalhar uma mensagem que seja mentirosa, sei lá, uma mensagem que tenha totalmente, seja contra o evangelho. Não precisa ser necessariamente, a gente foca mais nos pontos que a gente vê mais na sociedade, tipo sexualidade, essas coisas. Mas, sei lá, você acreditar que na sua vida nada de ruim vai acontecer se você andar com Cristo. Uma arte pode passar isso para você, seja numa música, seja num poema, num teatro, num desenho. E isso não está de acordo com a Bíblia. Então, a gente tem que ter cuidado não só as coisas que são claramente contra o que Deus fala, mas também coisas que distorcem, mesmo que minimamente, o caráter de Deus. Porque isso vai ensinar o nosso coração a seguir aquilo de alguma forma. Porque a arte tem esse poder. Ela tem essa facilidade de penetrar no nosso coração com muita intensidade e fixar por muito tempo. Tanto é que, por exemplo, às vezes você. Acontece muito comigo, que às vezes eu escuto, sei lá, uma música em algum lugar e a letra da música é horrorosa, horrorosa. E eu fico, nunca mais eu vou cantar essa música. Só que aí do nada a música começa a tocar na minha cabeça sem eu querer. Por quê? Porque ela tem um poder de fixar, a menos que você combata. Você tem que combater. E como é que combate isso? Você pensando, não vou pensar nessa música, não vou pensar nessa música. Não, você vai pensar mais nela. É você colocando algo que tenha uma edificação para você no lugar. Então, a questão não é a gente parar de pensar no que é pecaminoso ou ficar forçando a gente a parar de pensar no que é ruim, é a gente simplesmente encher de Cristo, de coisas que apontam para Cristo. Aí não vai ter espaço na sua mente para coisas que vão levar para outro lugar, vão levar para o lado contrário. Outra coisa muito importante que a arte também toca, o cinema, os filmes, as séries. Tem séries que são muito boas, são muito bem feitas. Eu gosto também de deixar aqui falar sobre excelência. Tem pessoas que podem ser, que não sejam cristãos, mas fazem um trabalho de excelência que, caramba, você assiste e depois você vê Cristo só na excelência da pessoa, por ela ter se esforçado, por ela ter pensado nos mínimos detalhes. Então, é algo assim, a excelência é uma das principais características também da arte. A arte, geralmente, ela só é boa quando ela foi feita com muita dedicação e muita excelência. Claro que, tipo, quando você vai fazendo muitas artes, você fica com mais facilidade, mas isso
não pode morrer, a excelência não pode morrer no coração do artista. Tem que sempre estar com aquele desejo de quero fazer melhor para Deus. E nesse sentido, o cinema, por exemplo, tem muitos filmes que são ótimos, são muito bons. Inclusive, a família de Neto agora estão me levando para o lado do Star Wars. Logo na hora que Star Wars tá justamente Star Wars, inclusive, é um exemplo, né? Tem coisas muito boas e agora está sendo lançada uma coisa que não é boa. Mas Sério? você consegue fazer uma distinção, né, de coisas bacanas. É a nova série, está, lamentavelmente, está Que triste. cometendo várias heresias, infelizmente. Ai, que Mas triste. Mas os primeiros filmes são muito bons. espetaculares, né? Pois é. Muito bons. Então, Você que não conhece Star Wars, não deixe de assistir, porque revela muito também muitas mensagens positivas do bem, do mal e do que é, né, a força, né, que é, eu entendo a força como aquele que é guiado pelo Espírito, né? Então é maravilha. é muito legal. Mas, por exemplo, os filmes, eles podem tanto você assistir um filme, enxergar Cristo naquilo e sair muito edificado, tão edificado como se você tivesse acabado de sair de uma pregação. Muitas vezes acontece. Você vê um filme que, caramba, tem uma mensagem impactante por trás, tem toda uma dedicação. Inclusive, aqui uma série muito que representa muito isso é The Chosen. The Chosen, ele é escancaradamente cristão, né? Mas é uma forma que usaram de pegar a arte e glorificar a Deus com isso, de fazerem uma série realmente muito boa, com uma qualidade muito boa, fazerem cenas boas, fazerem figurinos bons, fazerem um cenário bom. É algo realmente, a história é boa, as referências são ótimas. Então, The Chosen é um dos exemplos assim de arte que glorificam a Deus, que tem muita excelência. Só que aí a gente parte para os filmes que não são tão legais. Não só os filmes que, por exemplo, vão para o lado do sexual, das bebidas, ou das drogas, ou da violência, mas filmes que têm mensagens que são diabólicas de alguma forma. Mensagens de você pensar mais em você do que nos outros, mensagens de você só pensar no que você vai conquistar e passar por cima de quem for preciso. Filmes que têm mensagem de tipo, tá tudo bem você mentir ou ter quantos parceiros você quiser e não tem problema isso, não vai ter consequência. Então, são mensagens que entram no nosso coração. A gente pode sim querer ver Cristo em tudo, claro, mas nem sempre dá, porque tem lugares que não tem Cristo. Essa é a questão. Tem lugares que vão totalmente para o lado contrário, que vão para a concorrência. Aí realmente não tem como defender. Eu acho que o principal parâmetro que a gente pode ter disso é a Bíblia. Tem alguma coisa naquela arte, naquela música, naquele filme, naquela pintura, naquela, já falei poema? Naquele teatro, qualquer coisa que seja, que vai contra o que Cristo pregava, vai contra a Bíblia, vai contra o princípio, o caráter, a moral de Deus, não assista. Você vai estar ensinando seu coração. Não assista, não consuma, não faça essas coisas. Isso pode ser um conteúdo feito por um cristão ou por um não cristão, né? Exatamente. Uma coisa. Não, fale, por favor. Não, essa é a questão, só isso. É porque tem coisas feitas por cristãos que são terríveis. E tem coisas feitas por não cristãos que são maravilhosas. Então a gente tem que discernir aquilo que edifica. Eu vou dar um exemplo de um filme aí, eu não vou me lembrar o nome do filme, se é Acredite, alguma coisa assim, mas um filme que muito badalou aí o mundo gospel alguns anos atrás. A gente assistiu ele no cinema. E de vez em quando no filme você até emociona e tal. Eu também emocionei no filme. Mas é a história de uma mãe que o filho sofre um acidente no gelo, se eu não me engano, é no gelo. E aí a mãe, quando o filho chega no hospital, o filho falece. E ele vem a óbito. E a mãe, em desespero ali, ela convence Deus no grito, literalmente no grito, ao menino ressuscitar. E eu, quando vi aquela cena e todo mundo chorando, emocionado e tal,
será que no grito a gente convence Deus de alguma coisa, né? Então, a mensagem que aquele vídeo, aquele filme passa, é uma mensagem que o homem converte Deus à sua vontade. Ah, Deus ouve e considera, era uma mãe desesperada, que de vez em quando faz parte, né? O desespero, eu entendo plenamente. Mas a pedagogia do evangelho, ela deve estar centrada em Cristo, né? E eu ficaria muito mais comovido com o filme, ou seria muito mais edificante se aquela mãe, mesmo perdendo o filho, continuasse amando a Deus, né? E se houvesse uma ressurreição, que ela viesse não por Uhum. um confrontar Deus, mas um agir amoroso do Deus Pai. Enfim, às vezes coisas muito boas, aliás, às vezes cristãos produzem coisas, como você está dizendo, que não transmitem uma mensagem cristã, né, mas transmitem uma mensagem não cristã, né? Eu tenho um anime, estou assistindo muito com o Samuel alguns animes, né? Arte também, arte. E tem um anime na Netflix que para mim, para meu filho Samuel, acho que você assistiu um pouquinho, Vinland Saga, né? É sensacional, porque ele passa no. Qual é a mensagem central? A mensagem central é que a gente não tem inimigos, apesar de ter muita violência no anime, porque retrata o ano 1000, né? 1018, 1015, aquele período, muita violência do que acontecia ali, mas mostra uma visão do evangelho para alguns ali de enxergar um mundo sem inimigos. Então, acho que Star Wars, como você colocou, e tantas outras coisas, não são feitas por cristãos, mas de alguma forma apresentam Cristo. Porém, tem coisas feitas por cristãos que não apresentam Cristo, e aí, como você disse, não tem Cristo a ser revelado ali, a não ser a perspectiva da corrupção humana e do resgate e da necessidade do Salvador, né? Enfim, é bem importante, acho que essa discussão que a gente está fazendo aqui. Exatamente, porque eu acho que é importante a gente não levar em consideração, quando a gente for discernir qual arte consumir e qual não, só a etiqueta de tipo, é gospel e não é gospel. É sobre Jesus e não é sobre Jesus. Porque como você falou e eu estava falando também, tem coisas cristãs que são boas, tem coisas cristãs que são péssimas. Tem coisas que não são cristãs que são péssimas, mas tem coisas não cristãs que são muito boas. Então, eu acho que o parâmetro não é exatamente a etiqueta de tipo, é um conteúdo cristão, é um conteúdo gospel. É no sentido, revela Cristo ou não revela? Tipo, vai de acordo com o caráter de Cristo ou não? Vai levar o seu coração a amar mais a Cristo e adorar a Cristo de alguma forma? Ou vai fazer você questionar Cristo e questionar os seus princípios e talvez ir para uma mentalidade ou uma ação que não condiz com o que Cristo está fazendo na Terra? Então, eu acho que a gente não deve só se reter a tipo, é um conteúdo que fala explicitamente de Jesus. Tem muita coisa que não fala explicitamente de Jesus, que revela Jesus mais do que aqueles que falam o nome Jesus. Então, Sim, essa sim. é a questão. É a gente saber estar em constante amizade com o Espírito Santo para que ele nos mostre isso, para que ele possa testificar no nosso coração, olha, isso realmente mostra eu para você, mas isso não mostra. Não assista isso. Isso não vai caber para você. E isso, embora tenha a questão absoluta do caráter de Deus, da moral de Deus, mas tem conteúdo, por exemplo, que é pecado para mim assistir, mas não é para você assistir. Que para você não é pecado. Então, eu posso ter alguma dificuldade em alguma questão que se eu assistir uma cena, aquilo pode inclinar o meu coração para o lado errado. E você pode assistir a mesma cena e ver Cristo nela, entendeu? Então, isso é muito algo de você ter uma relação, entra de novo, relacionamento com Deus. Claro que a Bíblia é o parâmetro de tudo, é a base. Tá de acordo com a Bíblia, ok. Não tá ok. Mas o Espírito Santo revela muito que vai além do que as escrituras já ensinaram, que é tipo algo mais focado assim,
centrado no seu contexto, digamos assim, na sua vida. Olha, isso é bom você assistir, isso aqui não. Isso aqui desperta desejos que não é legal para você. Isso aqui desperta uma mentalidade que não é legal para você. Você já teve problema com isso, não vamos voltar de onde a gente já saiu, entendeu? Então, é isso, é ter um constante relacionamento com o Espírito Santo que ele possa mostrar a você qual lugar você pode pisar e qual você não pode pisar. Qual que você vai ser edificado e qual você vai ser destruído. Essa é a questão. Então, não só se reter a etiquetinhas e coisas assim que são tradicionais, digamos assim, mas se deixar expandir pelo Espírito Santo a sua mentalidade para você ver conteúdos que pode ser que o Espírito Santo olhe esse filme, olha que bom, e ele nem sei, tipo, nem fala o nome de Jesus, mas tem os princípios que o Espírito Santo queria que você aprendesse naquele filme. Mas aí pode ter um filme que fala sobre Jesus e o Espírito Santo não assiste. Não. Aí não é legal para você. Então é uma questão assim bem de relacionamento e de estudo da palavra. Acho que essas são as principais, o nosso parâmetro para escolher as coisas, não só as etiquetinhas de tipo, é gospel ou não, ou o que um líder fala, esse aqui é legal, esse aqui não, porque você tem um contexto diferente daquele líder. Talvez o que ele assistiu, o que ele achou uma bênção para você, vai ser uma maldição. Não vai ser legal você assistir. Então, eu acho que é bem a questão do relacionamento com o Espírito Santo também. E nesse sentido, essa relação com o Espírito Santo vai mostrar o que é virtude e vai mostrar o que não tem virtude, e aí eu vou focar na virtude, né? Você tocou no assunto que às vezes a gente, ou parte da igreja, vai olhar para uma coisa, vai dizer, o líder vai dizer, isso aqui você assiste, isso aqui você não assiste. E isso é um problema, porque infantiliza as pessoas e, obviamente, como você está colocando, para uns tem maturidade para uma coisa, para outros, maturidade para outros, para outras coisas, né? Alguns têm uma carência em determinadas áreas e outros em outras coisas, né? Então, é muito importante isso. E eu dou como exemplo isso para a gente ir para as suas considerações finais, mas o dorama, por exemplo, né? O dorama a gente teve aquele pastor falando mal e tal, e aquela situação toda. E aí a gente começou a assistir, né? E a nossa família, influenciada por você, também começou a assistir. Você começou a assistir Star Wars, que é maravilhoso, e a gente começou a assistir doramas, que é maravilhoso também. E aí, o que eu observei? Cara, nos doramas, homens íntegros defendendo e assumindo danos, assumindo prejuízo, assumindo perdas em favor da, da sua amada, né? Das suas esposas, namoradas, enfim. E sempre nessa perspectiva da restauração do papel do homem e do papel da mulher diante de uma perspectiva que muitas vezes até ali não tinha e não é Cristo ou essencialmente falando do Evangelho, mas de uma restauração dos papéis que concordam com o que Cristo informa, né? Então eu posso visualizar esses pontos de contato virtuosos, aonde a vontade de Deus é manifestada, né? E aí o absoluto de Deus é apresentado, né? A estrutura familiar, o respeito, o amor, a integridade, a verdade são virtudes que são valorizadas naquele contexto. Então, não há mal, muito pelo contrário, são edificantes. E aí a gente cumpre aquela palavra, né? Que tudo que é edificante, nisso ocupai a vossa mente. Então é isso. Que considerações finais aí, que mensagem você deixa para quem nos assistiu até aqui? Talvez tenham jovens que tenham esse chamado artístico, tenham pessoas nos assistindo que estejam vivendo conflitos nessa área com a congregação onde vive, com, né, interiores, né, de saber o que é certo e o que é errado. Qual a mensagem que você deixa para todo mundo que chegou até aqui? Então, eu começo falando com aqueles que têm
uma chama no coração pela arte de expressar Cristo através disso, eu encorajaria eles a buscarem se aperfeiçoar naquilo, a estarem sensíveis ao Espírito Santo, a buscar um direcionamento sobre as inspirações que eles vão ter, mas também investir nisso de uma maneira técnica também. Não precisa ser necessariamente com um curso, com algo que seja pago. No YouTube mesmo tem um monte de vídeos sobre técnicas de desenho, sobre proporções, sobre anatomia, sobre planos do desenho, sobre sombras, enfim, muitas coisas, cores, mas de você procurar algo para você fazer com excelência para Deus, não só fazer de qualquer forma, mas fazer com o seu coração. O que você for fazer, faça de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Então, experimente procurar mais sobre isso, mas principalmente se mantenha sensível a Deus, a como ele quer ser revelado, porque a questão não é você que escolhe como Deus quer ser revelado, é ele que decide, ele só fala para você e você faz. Essa é a questão. Então, esteja sempre sensível, com os ouvidos atentos, com o coração próximo ao coração de Deus, para entender o que ele quer comunicar para as pessoas. E faça isso com muito zelo, porque, como eu falei, a arte tem uma influência muito grande. Faça isso com muito zelo e com muito temor para o Senhor. E para as pessoas, se tem aqui algum líder de alguma comunidade, eu queria encorajar você a tentar investir mais nas artes, investir mais nas pessoas da sua igreja, procurar talentos que às vezes estão escondidos e as pessoas não percebem. É uma forma mais da gente glorificar a Deus, da gente redimir mais uma área da nossa vida, que é a arte, da gente fazer mais alguma coisa para que Cristo seja conhecido. Então, façam arte, gente. Façam arte, conheçam Deus. É isso. Maravilha. Muito bom ter você nas nossas vidas. Muito bom ter você aqui. E é muito legal até nessa parceria. Para quem não sabe, a Joy faz parte aqui do Reflexo do Evangelho, né? Está construindo junto com a gente. E a gente está nessa empreitada aí de várias e várias temporadas que virão pela frente, com artes e belas artes, revelando o Evangelho, inspiradas nas Escrituras, né? Para tocar o coração das pessoas e apresentar o Cristo, né? Então, é uma honra ter você nas nossas vidas, isso é um grande presente para nós, tá bom? Eu Muito que obrigado. agradeço. É um prazer estar aqui, é um prazer participar desse projeto lindo, é uma honra, foi incrível, incrível. Muito bom mesmo. Você que nos assiste, por favor, se você acha que esse conteúdo é edificante, compartilhe aí, deixe um comentário, não deixe de deixar a sua curtida, se inscreva no canal e esteja junto conosco. Todos os sábados nós estamos liberando um vídeo aqui bacana. Nós estamos no meio de uma série falando sobre discípulo de Cristo. Começamos no sábado passado e a cada 15 dias, a gente vai estar liberando aí uma parte dessa série. E aí, com convidados super especiais, a gente começa hoje aqui com uma convidada especialíssima, que é a nossa querida Joy. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Um bom final de semana para você. Se está nos assistindo no final de semana, se você nos assiste em outro dia, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Que Deus abençoe você. E não se esqueça, né? Seja o reflexo de Cristo aonde você estiver. Que Deus abençoe. Um abraço.